dia, boa tarde, boa noite. Está dependendo do tempo e espaço. Minha gente, não devo fato fofana, nunca falta. Não pega a ordem. Sandra Sofia Usha, bom dia, minha irmã. Do Barreto, Ana Barreto, não mantenha, minha gente, nós estamos juntos. Desistir nunca. Antoneta com boca de goiaba, Pauleta com.
Boko, Alaji Karamba Conte, obrigado, Munir Conte, Ozi Bombessa, Nisina Mutudu, Itarapará. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está dependendo de tempo, espaço e hora. Primeiro, eu agradecer a vós. Bom dia, Itália. Sobretudo na cidade de Verona. Na agradecer primeiro, minha irmã, Bami Isaac Monteiro. Na agradecer para o convite que fazem para mim fazer live ali na cidade. E dispensando-se casa. Bom, não tem nada direito, porque minha irmã grande, esta na ronca, né? Esse que é a favor que fazem na parte. E não havia não manda tudo gente de Verona, tudo guinense que está na Verona, não manda mantenha, porque com esse nome de tudo, mas tudo filho de Guiné que está sobretudo na Itália, aonde não manda eles tinha cumprimento de um bom dia, um bom tarde, uma boa noite, com tudo os guinenses que estão no resto do mundo, não manda cumprimento de um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Para tudo que mandinte estão com nota, né? Para Deus ajudar eles para ter na melhoria, para ela, para continuar a ser vida normal. Há nem coisa primeiro de papel de Ternital. Vou lembrar do filme Ternital. Ele está fazendo um filme em conjunto, ele dois, autor. Ternital com Budo Spencer. Mas onde não papel de Ternital? Não chama nome, mas pensa, você sabe quem é Ternital. O Sibia nós dinheiro não tem coisa, não gosta de esquecer. Mas gosta, não tem que bater lembrando tanto. Não é papel de Ternital. Ternital, você sabe quem? Não chama nome de. Como quem que chama nome, ele que está paga multa. Ternital. Vou chegar de lembrar anos que tem um ministro que dava professor bofotada e vim tirar pistola. Aquilo aqui é Ternital. Vou lembrar quem? Se vou lembrar, a mim que conhece esse nome. Quem que lembra é aquele ministro que tarra que chega de dava professor bofotada e que vai tirar pistola para intimidar aquela, para fugir. Vou lembrar aquele ministro, que é Ternital. Então se você vir tudo é que eu faria aqui fazer, que é bom esperar para dentro. Que é que chamar na série de Nações Unidas como representante de Guiné-Bissau nas Nações Unidas. Ternital. Cada chama esse nome, Ternital. Ternital está cegamente Ternital cega de como nada que tem na Guiné. Ordem tem, perseguição que tem, nada que tem. Ali a gente fala, minha coisa chama esse nome, ali a gente põe, a gente tem ainda boa memória. Como tudo na corre direito na Guiné, Guiné nenhum problema que tem problema narco-estado, nada. Se não acabar que é coisa de barra, palha, para beira de estômago, na Guiné cana vai diante. Não admira um homem que bem Guiné vai falar intelectual na gajofadia. A mim que está estranha. Traição tarra. Porque lembra como é mesmo gajofo, Ternital. Eles que entravam aqui grupo na PAGC que fazia uma carta 121. Go não está reconhecendo para a história. Carta 121 é gajofos e um dos mentores de que carta 121. Não reconhece tempo. Quem que alimenta o PAGC não sabe que é na papel. Esse foi naquele meados de princípio de abertura de democracia na Guiné. É pistoleiro que não é assim. Que ministro que estava votado entre a pistola. Estava na série Nações Unidas com boca cheia. O honorado, o tem que contar com a Fumbang, para por venir uma em outro lugar. Que lugar que não rostia? La bona mata outro que teatro. É lugar tudo que não rostia, não se vê que. E pode ser um ministro no estrangeiro, mas não como agora. A boila raça Lula. Porque lembra que eu faria com fazer. Guerra 7 de junho para na Portugal. Bucinta lá no hotel de luxo. Buna come, buna bebe. Bu lembra presidente Panharaiba e manda isso honorou. E poi John Cardoso na lugar. Buca lembra? Porque estava na gajofaria, buna gastar dinheiro, povo na sofrer. A bobo gosta de barri, paga, como com pecador está certa baixa desse nível. A mim que está me se puntando aqui, como com pecador, a um pecador que era uma referência para não camada, a não jovem, não estou eu como um homem intelectual que se expressa e se faz tudo. Afinal, nada, bom meio de câncer. A não curso de. A nós tudo maneira que câncer bem não está nem nada. A não curso de, não tem problema. É como andou hoje, não está também troquinho assim para fazer porcaria. Para ver redes sociais, para estar papel à toa. Mas você não vai acostumar câncer. Ora que por isso, kick, você tem que alinhar com alguém para você poder de acordo comigo. Mas mal. E muita pena, então me este puntão. Ora que eu chega a caça, bubim dubi. Que imagem. Como eu estou sentindo? Que imagem que eu vou fazer triste. Aquela é uma imagem triste.
O cara fala a verdade, para ver o interesse de migalha, para ver de couro, para ver de falar o representante, embaixador de Guiné-Bissau nas Nações Unidas, bui honorado, bui tirado lá. Gosto de lutar como ser o ministro do negócio estrangeiro, na como agora. Lá que teatro, bona matar outro que teatro. Esse acabou que teatro, lá bona matar outro. Porque teatro cana desarmar lá. Embora, de ser altura impossível. De ser altura impossível. Porque lá ontem, e na riba Guiné, coitado, segundido, el que Landa Oliveira. Na segundi, é que a gente está falando, gente como tem uma postura, tem um cara. Tieta ontem na Bahia, riba para Guiné, na segundi, suma menino. Mas vou falar que fazer nada, mal tudo que eu vou fazer de boa consciência. Que é que na segundi, pera? E que precisa segundi? E que precisa segundi? E ainda somos um cidadão normal. Que é que na segundi? Um contou como quem que faz mal que tem espaço na sociedade de Guiné-Bissau. Mal que você faz, você pagar. Você pagar. A pouco que outro lá, Ternital. Gosto, vou dizer, mas não resolver, porque ele não custa aqui no lugar. Ternital, aqui no lugar que existe. É como hoje, tudo é que eu faria aqui fazer, de falar como não, nada que tem, Guiné-Bissau está direito, perseguição que tem, nada. E bom lugar de boa que na costia. Mas não contou como a povo de Guiné. Que não permite ninguém gajofos. Que não deles nenhum milímetro de espaço. Que não deles nenhum milímetro de espaço. Nenhum milímetro de espaço. Que não deles. Não lanta, não arma. O que pode escrever? Para escrever. O que pode fazer live? Para fazer live. O que pode tocar palmo? Para tocar palmo. O que pode falar, bater uma coisa e falar coragem. Mas que não desarma nenhum dia. Nenhum dia que não se está desarmando. Porque nunca pode perder na terra para belo prazer de um gajofocinhos. Nunca pode. Que ela não can acertar nunca. Nunca. Custa não morrer, mas não can acertar, não can permitir para nenhum gajofos assaltar no poder. Não como agora. Essa é brincadeira. Ah, não perder terra, não jovem, não perder terra. 88 ilhas. Será que não tem ainda 88 ilhas sobre não tutela? Que está falando sobre não controle. Não tem 88 ilhas ainda sobre não controle. Então tem muita dúvida. E bom, não fazer levantamento, não jovem, esse território ainda tudo de nós. Se é ilhas cabem de Noel. Esse só colega que se vê. Você vê que ela mara que mim. Esse só colega. Esse eu falei Lisbon é colega. Eu falei eles botar é colega. Nada é cana fazer só colega. Só colega. Boa mano que não colega tudo que tem na Guiné. É não colega. Para falar só ministro pistoleiro do Kuma. Pecador está morrendo de fome, mota para verdade. Eu tenho que contar verdade. Ternital não pediu a boi vergonha nacional. A boi vergonha nacional. A boiar uma referência para a camada jovem na altura. Sobretudo juventudes de PAGC, que Jacques. A boiar uma referência. Moça de referência para bom que se viu como a voz. A boi descartável, a boi tipo limão. A boi nem limão próprio gosta na serventia, porque limão é o primeiro. Primeiro até primeiro vai botar casca, mas gosto de aproveitar para fazer chá de limão, para acabar com a constipação. A boi nem que lá o comércio. A boi raça bosta de cachorro. Bosta de cachorro nem estrumo e catará para fazer. A boi quando não fala ministro pistoleiro, a boi raça bosta de cachorro. Nem estrumo e catará para aproveitar. Bosta de cachorro que ela acaba ali. A boi tipo raça bosta de cachorro. Porque gosta assim não vai ter bosta. Não quero cobrar ninguém mal, que está insultando ninguém. Nunca está insultando ninguém. Mas agora tudo que caminha para criticar, o que tem na família, no aparelho do Estado, ou na lesa patrimônio, que caminha para criticar, vai chamar essa família e abre empresa, e vai sinta. Mas enquanto ser servidor do povo, uma dana povo de Guiné, uma dana que de nós em comum, na bile, na cai riba de alguém. Só se não tem provas. Enquanto não tem prova, não tem denúncia, na cai riba de alguém. Nada que por tudo aquilo, que Lúcia com Luiz, que landa, na cai riba de seu dono. Na cai. Pensa como diz, tem a consciência de que é uma face. Que declaração que dá na série das Nações Unidas. Mas se funciona como é Deus, é jogo na vira. Dia que na vira é na fio. Enquanto como agora vou falar, vou ter lista de gente que capo do Guiné. Tudo bem. Mundo fez. Mas ele antiga dia, e que precisa lista. Borgonha que não foi boa para conseguir Guiné. A não go não impedido para força maior. Vou falar, vou ter na não lista. Está bom, é verdade. Vou guardar lista lá.
ma boss ina tigandia borgonha que na tuji boss babo patria borgonha porque bona tiga jine jinta na tapu pa boss suma mana ko ya tieta ta fikene na nsugundido cosa enda abai povo mo washa kuma tudo que eu fazia e direito que agora vou dar segundo uma segundo agora não kuma tepa ba embarca pa bai butera uma segundo tepa ba embarca pa bai butera uma segundo bukate na ba consciência dessa abo de boss borgonha coisa de Guiné pena coisa de Guiné pena mesmo a gente tá papel que cansa mas não cansa bota fazendo abuso nunca se pode desanimar não amigo não é assim a minha estrutura grande tá bana mas cata cai tá balançada que nunca cana cai é luta ali a minha cata entra para perder é na vai que ele tem fim temente em coia vitória ali de liga de bem a mim Feliciano vou conta que me na linha de frente nenhum dia em cana desiste é vou poder contar que me 100% enquanto saúde tem minha pôr o corpo está direito em cana que desiste nenhum dia de luta nyo kuza kuma nyo ternetal ao na fica pali panyo na chamo inda nyo ami assim nta kunsa se bo lembra mana kun kunsa ba ku paka yo assim kunsa ta fala ba nyo zeka mas bem que aqui momento com para falar nyo ami assim nta kunsa calquim pai por cruz tá dali ainda nome de respeito tá fica na fala nyo ternetal ngosta ba chu pa bu remedia bu gajo fadia bu prison remedial mas o remedial outro semana na bem material vivo pa bu na bem que material vivo lembra que casa na Santa Luzia que bem falar como é casa de bu papé bu lembra na bem outro semana na bem que casa na Santa Luzia que o comandante Souza morava pabia como boy ministro o fazer que eu faria o tama que casa é revelia é abuso na bem que material vivo casa na Santa Luzia a mila padido perto de casa na bem outro semana que material vivo pabia conta como orquestra que usa que eu faria vai chamar a família prera para mim falar realmente que tu aqui o papel na bem material vivo na bem a minha Santa Luzia material vivo na Tessil outra semana gosto tempo para perrecatem ternital você me direito pede cantar o vídeo uma se direito que é que na papel acerca de casa na Santa Luzia que bem falar com a papel em Ituga ele que não vai que casa mas papel em parceiro que registrava na bem que material vivo na bem outra semana nada saltar atende coisa como homem grande lá viagem nantam viagem nantam a voz a bom que caiu por papel com você viagem nantam segundo cai em obi como não falava como e que o maro que punho lá o maro próprio que é legítimo o maro que a polícia não tá bom o polícia tem razão mas o que não está como ontem por casca de banana na chão o consegui pisar lá o consegui massa casca de banana ao lado mas o se como ele que é eleito o tava certo para ele reconduzir para cargo que vai assinar decreto não que assim sucada de conta foi mas desse recurso e que assinar decreto né mas ele tem o poder de vir honorar que misti o falava como é que ele pula mas ele que tem decreto mas só que assinar decreto né bodo direito para dia da manhã gente desgosta de vir falar mona papel que se quer com na papel a mim cata papel à toa não importa qual mas que Francisco está falando a mim se não tem alimentos vivos cata papel nada que nunca se vê que cada minha competência está desmarcada está deixado para quem de direito viagem então casca de banana que é pô botando dias contaram lá casca de banana que é pô é na de show é bem claro casca de banana que é pô o conseguir pisar lá gosto tem que aguentar tem que estar mesmo bem estável para o cair bugingi só é darma a boco fala para gente como bucana certa nunca para ninguém honorar porque quer que pula ele próprio e tem contencioso eleitoral que está ainda ele que apresenta legítimo mas o chamado afinal curo que não gostava o setado só como para reconduzir o corre nunca se viu então boca tem chefe de gabinete ou boca tem como conselheiro jurídico nunca se viu como que está falando próprio aí da vaca se vê esse menino lebanísio para outro brain mas eles que se vê coisa então boca tem nem chefe de gabinete que não pega documento ora que manda você proposta fazer é que por ele para entender você suma você ia acompanhar tio ou cabelo longo boca tem gente para tentar entender o documento antro boa ser bota vai só ir samonso juro para minha hora só que lá que você faz documento ora que bem tudo documento com assina tudo ora que bem tá pegar vou consultar vou ler direito
ora como um tiro, se o capudo tem a capacidade de interpretar ou de perceber. O tá fala bo judang é como a gente tem esse chefe de gabinete, tem esse conselheiro, tem esse nhenhenhenhenhenhenhen e para ver aquilo. Mas vos foi uma dessa recurso, bota cega já não tudo, bota cega, cata olha, totona tá ficha. Para ver foi uma dessa de vai assaltar, curro. De bossi pena, mas bona acaba mal. De bossi pena, bona acaba mal. Esta quase. E que tem que quinte que cata filia. Sapo cata sibi, mas só é sapo riba sibi chon quinte. Esta quase. Esta acaba. Mas dia que não acaba, ainda bonito. Me fala, ainda bonito. Ainda tem alguém que não sai de dia assim. E bater raspa força. Na praça de Bissau. Não puse um outro ladreto. Na praça de Bissau. Na cama vou acompanhar. Biagan então. Jubi, fala o chefe de gabinete, gente que tem. Fala eles para Jubi quem que assina aqui decreto. E que uma rosi soco de bolo corre. E que assina aqui decreto de. É decreto que é no meu. E que uma rosi assina aqui decreto de. Jubi direito. Decreto quem que assinar. Coitado. Para você assim, nada que tem. A vida é chefe de Estado Maior, mas reconduzido. 5 anos mapa. Mama, amamas. Lá e amamas. Povo de empresa. Casas na compuro. Amamas. Mantame esse punta, boss. Bos valo vera que fica na mata. Qualquer casa que diz ser filho que a boss simplesmente é carregador de bala. A os mansão que botem filho de bos valo vera. Coitado, esse que tem nem teto para entrar. Boca tem nem pena de falar com uma coitada. Esse não comandante, ser filho na Kansas. A boa tem vida de luxo. Todo morromia botem. Tropas de 7 de junho. Quem que conhece bom na mato? Vou mostrar um bom litrato que vou trazer Cabral. Ou que vou trazer grandes combatentes para Nino Vera. Para pensão na isla. Para Domingo Ramos. Vou mostrar um bom litrato na boa frente. Vou mostrar um bom litrato. Vou ter nenhum litrato. A boa trouxe combatente. Vou já não contar uma coisa. Tenho muito respeito para Tagmi na Uai. Porque Tagmi na Uai, olha aqui na papel, eu estou sentindo como não é da nossa juventude na mata. E que está brincando com a Guiné-Bissau. Mas a voz é combatente de 7 de junho. A voz é combatente de 7 de junho. Porque, mano, que vou bindique, né? Vou bindique, né? O resultado da eleição. Para uma porcaria de 20 milhões cada um de vós. Que é uma porcaria, uma vergonha. Não tem muita dúvida se contra. Vou dar na boa juventude na mata. Porque se vou dar na boa juventude na mata, vou na chegar ponto, vou na falar, para ver de dinheiro. Para ver de dinheiro. Não prefiro morrer de fome. Mas uma bolsa que grupo que vai dar contrário contra que partido não entra. Na 25 de abril. É como a boca sentir câncer para a independência. Para que país por ser livre e independente. Boca sentir câncer. E que é verdade. Não tem muita dúvida. Eu vou estar falando com uma combatente. Vou ter 70 anos. Cada ano vai lutar aqui. Vai na luta bebê. A voz que a voz tipo boa loucura. General. Ele é para Nilson. Cada vez que toca palma então aumentar um galão. Não como agora. Que a voz cada dia que a mingueiros toca palmo, mingueiros ruma, de noite para baixo, toca palmo, é tão mental galão. A hoje ele general cantando, 47, 48 anos. A voz provocou eu como borgonha para voz. Borgonha para voz, a gente que vou baixar então não comer. A hoje ele general, o tuzinho da própria que baixar então, que era coronel, até hoje fica da coronel. A voz, vou ter borgonha na cara, não fala, vou ter borgonha. E não chega momento, que não nem sai de cabeça. Espera, para Deus durar para que momento que chega. Mas vos me pergunta, o que você pensa? O que está na boa totona? O que está na boa totona para você conseguir pensar? Nada, você vergonha, pá. Que outro sobra só como presidente do Tribunal Militar? Sobra só correspondente nas redes sociais. Bobin só Portugal. Ainda que boca na farra, boca na pistola. Mas você homem. Bobin só. Não combina na bolsa. Bobin férias. Mas vou ter dinheiro. Bobin só lê. Bobai da carzo é também te boa salgado inglês. E cada cara confiança nela. É na limpa bola fé. Ora boca assim do corpo. Bobai lá só, mete alcate inglês. Que o furto do corpo. Jogro. E acabou que fala para quem político com papel vai jogro. Mas é bom então fazer reunião que eles de noite. Biaga não toca mas ninguém jogro. Que como não comanda político jogro. Conta que vai elevar o resultado falso de coisa de eleição. Que como não comanda que político jogro. Porque tem um compromisso porque não é reconduzido para cargo. A boa de boa se vergonha, homem. Sim, senhora. E Catalão, então, a osso um dia na conta, um cara conta mentira. A mim que militares para Guiné. Grupo do comandante Pipi Barreto, bateu Souza, bateu Lolo,
ba D'Artagnan, outros combatentes, que combatentes de verdade, ba jovem capitão, brigate, eu estou tendo orgulho, mesmo nesse fardamento, eu estou tendo orgulho de aquelas combatentes, e gente que dá ser juventude, gente que tem história, bamba na cabra, outros gente ainda, outros combatentes, ba tagme na uai, que eu estou tendo orgulho, ba chambumani, ba cambano, eu estou tendo orgulho de aquelas, mas abo sim, abo tropa, não dou exemplo, biaga não tem por mochila. 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 Mochila de 50 quilos se carregar e não cai. E não cai. Então ninguém se emborca. E raça elefante. O tempo vai ao salna. Então ninguém é por ser ele que é tropa de operação. E acaba o problema. Na escritório agora, não como? Secretaria. Tioto acaba longe. Ele é inútil. Ele para estar lá para ajudar a carregar lenha no fogão. A outra fica como general. Que a você de junho vai a major. Que tem gente que vai lutar 40 anos, 40 tal anos que luta acabar. Tem a outra ainda outros que ficam nem general. Mas vai ser o 7 de junho, um caso esse capitão que tem vai frielo e alferes. A outra vai general. Então ninguém. O último, você quando fala como o último biaço, não está nem capurimaço. Porque o humano, a mim, não gosta de pecador. Então, esse último biaço chamou atenção. Cana chamou mais atenção. Então, você vai ter é ter não lá, a boia de que mal leve na força armada. Bom nota assim que o pá caiu ganova, que promessas de como uma ser chefe de Estado Maior, Sansão na Cabá, uma ser chefe de Estado Maior, depois de eleição, né? O pá caiu e tirou. Eu estou não ganhando mais. Vou fazer aqui a operação com o Pedro Sambo, que susso cabeça, porque elas estão um dos filhos de Guiné, mais susso cabeça na história de Guiné. Eles tudo que se cúpula lá, que grupo que está sentado na mesa, na CNE, de CNE, eles tudo FEP, 4 homens, 1 mulher, eles tudo, e piores filhos de Guiné na história, e piores filhos de Guiné, porque aquelas que se vê verdade de Guiné, pecador está morre como um herói, de que eu morre como um mendigo. Aquelas gente que pode falar, não, sim senhor, gente mal para Guiné, esse que é fazer que está fazendo, quem que ganha eleição é Joaquim, ou Antônio. Que é que você não tem Mateus, você pode abrir urna? Que é que manda? Teos. Você pode ter boletim de voto? Pode contar. Teos, que é que manda você pode fazer? Teos. A boia não ganhou. O pai caiu ganhou. Esses ganhou, toma Pedro Sambo, o furta. Você leva, você fazer que boa reunião. Como pacto de Nhoma. Você fazer que reunião, pacto de Nhoma para ver que não se vê tudo. E para poder recuperar dinheiro que vou investir na 2014. Ninguém é menino. Vou pensar como a gente totali. Gente que totali. Que pacto que vou fazer na 2014? Pacto de Nhoma. Que vou cortar todo tipo de pó. Na teta rafa vou não cortar para bindi. Vou bindi areia pisado. Vou bindi tudo que tem para bindi na Guiné. Barco na pisca na outro mar. Na alto mar. La suma. O teu barco está pensando como um salão de luxo que está, né? Vou pensar como a gente, vou botar tendo como a tu segundo de gato. Bota segundo curva por esse rabo atrás. Rabo agora ponta. Que é dinheiro, é como na boa força me nuno na bianda. Gosta de agora chama nome, que até nem pede papaya. Nuno garante canja na bianda. Pede chinelo, nome que vou me chamar. Bira kuf pensa como está na bem disposto. E bira kuf, que é kuf nande. Nada de saúde castala. Nada de saúde castala. Então ninguém na contou. Se você discutir na marau lá, discutir é na marau, essa garantia que não. Se você discutir na marau lá, nada que tu chega marau. Bom, por favor, quem que é amigo de Laura Lopes, a gente tá ligado para falar, e por isso que manzana direto. Quem que é amigo de Laura está falando porque ina liga, ina interromper um bocadinho. Quem que é amigo está falando, não está agradecido a tio. Quem que é amigo de Laura Lopes está ligado para falar com Manzana Live, em caso de se cano a janela comanda. Olha, para falar com nós se tudo é cenas de recuperação de dinheiro investido na 2014 para Nuno Nabian. Suma ia montou e per eleição. Gosta tem que pôr a força
pai por bar recupera aquele dinheiro que vou investir, que vou bater madeira, tudo. Que árvores que vou bater, coisas tudo que vou fazer para recuperar dinheiro. Então, já abre o na cabeça, a boia de garante. Não fala dia que dá de conta, bucana por papel. Agora, a boca se vê. A dembles. A boca se vê. Gente que está no tempo para ter uma a voz e bebê. Ora vai tomar dinheiro, mala de dinheiro. Boca está pedindo ninguém para acompanhar a voz. A voz e bebê. Ora vai fazer acordo, vai pacto de nhoma. Boca está pedindo ninguém orientação. Então a gente cansa de abrir voz sujo. Voz justa. Se bom me só a voz que se vê lá, mas bom me a voz que se vê lá. Se bom me só bobai só, mas bom me só bobai só. E justa. De Guiné e de Mas. Nuno Gomes na bien. Tudo que kuna fazer dia una pagal. Dia buna pagal. Buna pagal. Então ninguém. Esse sinal de como tudo que eu faço na Guiné. Ita sai contra bo. Gajo fadia com fazer de baila munho Pedro Sambo. Boba segundo que ela para contar resultado, intimidar, dar mala de dinheiro. Ela que se cupla de tudo que está cinta na que mesa. Pontado arma para contar resultado, que quer resultado. Para o povo de Guiné na sacrifício. Ao povo de Guiné que tem sossego. Para ver de boca de fadia bom mala de dinheiro. Para poder aguentar capricho de boca madres. Mandeles para Brasil, banunde. Povo não sofre. Ala que outra onde sinta na mesa. Cipriano Cassama. Sinta, lá o corpo, não se antes de ontem. Que salário adiante, com tudo. Hospital se momento, nada que atenda. Canta essa. De resto, mano, que tu está falando, povo que se lixe. Não como agora. O mano não tem direito. Que eu vou fazer com outro que fazer? Que eu não fazer que papel outro que fazer para que Guiné Bissau? Mas vou por bater bem em Portugal. Na fruta corpo para Cuba, para trata. A saúde castanho pronto. Enquanto vai dinheiro bota fruta assim. Vou compadre que nem fica com o bem estudo. Vou compadre. É coisa compadre, vou desculpar. Compadres de bom mingueiro. Que não fica que é bem estudo que bota uma povo assim. Porque saúde que estamos pronto. O que é que vou por fazer? O que é que vou por fazer? Bom rival que vou ter assim. Amantes de bom mingueiro. Que não fica que é dinheiro tudo que bota a mano assim na sua cabeça. Eles que não fica aquela. De você de massa, man. A você tocar ainda tem nojo mesmo de chamar você, mpárias. A você grupo de mpárias que pede se tem. Pede entender como é que tem filhos. Afinal, mamãe tem um filho inteiro na maternidade e tem uma mpária na diante que ele para casa. O susso, corso, tá falando quem que trai, na trai. Quem que trai, na trai, lá me tudo quem que trai, na trai. A boa engarande com a papel de lugar. Que a boa Lula, presidente da ANP, uma vai eleição, mas não fraco assim. É como a neta falou Leon Brandi. Uma vai eleição, supir vai eleição, o tono riba mais, o ser o presidente da ANP, que coitado de gente, para ir um nanso, que é para bater trabalhar para você. Coitado de gente, DCP, para ir um nanso, é bocativo, para trabalhar para você. Ora, que bom lugar tem, ele que por manda. Então, gente na papel de boca cheia, cana manda. Da pedinte que bem, e nem chega hora, não é nem com vai para extremo. Da pedinte que bem, que faz DCP. Da pedinte que bem. Non è no momento che non è un conto contro ma chi che tena 4 dona. Chi che tena 4 dona nativo Guiné. Bosi che è nativo ko pariro la. Non è un conto contro. Botena fala kuma da be bosco kamba frontiera. A bosco kamba frontiera. O toia que Conco Touré como secretário de Estado. Bosi que momento não vai para extremo. Conco Touré na papel de boca cheia na telefone nobi. Tá falando como Domingos Cana manda custa que custar. O coia ganha eleição 12 via não ele manda. Da biabo D'abbiamo pur ser segretario di Stato che fa di domingo. Voi pensate come qualcosa ma le pazienza tiene limiti. In un momento che non ho consa conta un altro perché che consa busca cammino di che ma in attiga non ha fatto una limpeza geral. Perché non ho consa molto. Non ha fatto una limpeza geral perché che consa conta di che poi vai perto là. Se vai labra mandioca, che non labra milho, che non pisca. Na Guiné não tem como conseguir outro. Suma primeiro, ba. Quando chega Santa Luzia, eu falo só onde que casa de baba. Até ele é bola. Onde que casa de tu Pedro, ele é bola. E que suma go não mistura, não bida, não conseguir outro. Tá aqui a gente não falou a mim guinense. O que se vê punta ali de um dia, que se vê contou. Vou pensar que não há de ter você é brincadeira, ok? Então ninguém. Então já aviso, a minha casa chamou já. A minha cabo conselheiro, nem a minha vidente, que toda coisas.
Então, é que me pode conseguir como se é outro, uma abre a cabeça, o pulmão na consciência, eu falo, pera limpar a imagem, porque massacra o povo de Guiné, suma que rei de golpe de Estado. E tem golpes que por dar, que o povo está acabando de tocar o palmo. Que o povo está tocando o palmo, está falando, não, realmente, e tem necessidade de repor verdade na Guiné, ordem, que a gente, o povo está tocando palmo. Mas que golpe escutará para ver mala dinheiro e cantar essa é a altura, para firmar para suma bom filho de Guiné. Para fazer algo para Guiné Bissau. Não gosta. Uma pera mala de dinheiro. Nem nada, domingos que tem aquela de. Ou tem coração para Guiné, ou desmarcar do outro lado. Domingos que tem tempo para aquela. É para partir dinheiro, para entender sim. Domingos que tem tempo para aquela, porque ele que tem ela, e que tem a máquina. Então aqui outro caminho ainda de Bintalali. Que 1 bilhão. E caminho. 1 bilhão cabe. Então ninguém pensa como era caro na chiga para bom, porque o botar tem gente que está chegando a bom é caro, de certeza. Não vim para casa do dia de cimento. Meu irmão, maltrato está criando ódio. Maltrato está criando ódio. O dia de cimento, vou lembrar o percurso do dia de cimento, tem de que chiga. E foi professora, educadora. A manga dele que eu fui na armada como doutores na praça de Bissau. O dente se mesmo deve contribuir para que alguém se vê que aqui tioto. A hoje o dente se mesmo como me se tem, suma ratado na praça de Bissau. A mim tem orgulho de ter pecador de lado suma o dente se mesmo. O dente se mesmo é mulher firme de caráter e que junto tipo batieta não. Não, que tem brinco de lama. O dete se medo e catieta, ou esse nome, o dete se medo. Se medo. Caso do dete se medo, botou de como nível de pecador, educação de base, cutioto. Ora que junta e bonito, isso uma cereja no topo do bolo. Mas é que tu está falando, não come meu português direito. O dete se medo conta que se cau queima. A bobo tá pensando fraco, nada que está dentro do bototona. O dia de cimeiro quando que se casa queima. Então o dia de cimeiro me se punta boss. E estamos aqui casa, que apartamento, na quadro de técnico de educação. Quadro de educação. Mas o boss me canto biasco o dia de cimeiro ser de ministra na Guiné. Canto biasco o dia de Costa Cimeiro, doutora, o dia de Costa Cimeiro ser ministra na Guiné. Mas calé que o dia de mudar de casa. O dia de cimeiro, calé que chega de mudar de casa. Botou já como mulher que tem nada e humilde, que tem problema de ambição grande, sempre mantém a celular. Então, se infelizmente, e bem tem que monsusso, que pecadores corsonudo, como este furtandal para corpo, tava me te fugo nessa casa. Mas me este punta, o dia de cimeiro, independentemente de ser o ministro, mas o dia de cimeiro, na me tiro para fugo nessa casa, e tá acabando de dormir na rua. Aquela que falta para fazer o dete. Então o dete para você como tem aquele ponto que me gera gente e mame e tem a coração e tá pensa para ver tioto tio. O dete se medo faz cartão pedido à segurança social. A nós que está na terra branca não se vê. Ora que tem qualquer problema com o capo do cabeça nem em termos de taco de caldo de comer que tem. O trabalho recorrer à segurança social, está pedindo ajuda. Que la codete fazia. Que la codete fazia. Mas enquanto se a voz, o cara chega de perto daquela. E dinheiro vivo já não para comprar outra casa novo. Ou para mandar construir casa na 6 meses e não acaba. O dete foi ministra 4 de até os casa do dete de 2006, até os casa que acaba. Até os. 14 anos e não construiu uma casa que conseguiu acabar até os. A mim que me temor na fuga para ninguém. Mas o dia de se falar, na pincha mão na boca de na me temor na fuga. Na me temor. Que perseguição. O dia de quando que vai pedir que casa. Que é casa de segurança social. Que é antigo previdência social parceiro. Que lá e casas que tem na bairro que é lugar para um projeto. Projeto que utiliza que casa. Então é utilizar. Eu falo, não, não tem problema. Em vez de o dente ficar na rua. Porque aquilo é uma coisa de ajuda. O dente que pode ficar na rua. Qualquer outro cidadão, naquela condição, que pode ficar na rua. Tudo bem.
Bom, isso controla o patrimônio do Estado. Não na Bíblia. Material vivo tem. Oriente que purificar na rua, tudo bem. Oriente vai para lá. E bem chegou um momento que o Oriente, eu estou a combater naquele ponto. Porque o Oriente concebeu os direitos. Historiador, escritora, e está escrevendo, pensa. O Oriente fala vos como, faz carta que até hoje vou responder. E fala vos, como está ali. Enquanto na pera, minha casa que acaba. Porque monca tem. A mim, que casa como, que dá nome como, casa de fim de mês, obra de fim de mês. E fala, bota tudo bem, canto vou por pôr renda. Primeiro também sinto raro. Pensinto uma mora na cama, uma mora lá de boleia, de favor. Até hoje vou responder carta. Vou negar responder carta. Para a pera bem que eu faria, devem falar que tem documento e que para humilhar na praça de Bissau. Aquilo que é o objetivo. Mas uma deu longe que mal mandado, cabelo e minjerta de sítio autogarante. E faculta vos todo tipo de documento e fala ali. É que me fala, data tal que me meter, que é como anda vou responder. A voz bom mal, bo susso corson, bo corso nudo. É que bona fascina que riba de boa cabeça. Se sabe Deus, se ela já. E na cai riba de boa cabeça. Me pensa como é assunto do Odete. Está um bocadinho bem esclarecido. Odete Costa medo, caçalta que caça. E que não como tipo na Lisboa, que o prédio está assim, ninguém que mora está saltando. Não. Odete, encaminha todo o processo como é que ele encaminha. Todo o processo guiado de forma como é que ele guiado para conseguir caça. Então, caso que aqui razão de perseguição Odete Cimeiro, tem na ponta do Ministério Especial para humilhar. De bolsa e borgonha, vou para perseguir gente de PAGC. E que eu seja boa lista que vou tirar. Lista que vou 3 dias. Funcionários da República quase metade na mandado embora. Porque está chegando meio de lá o DSP. Não cara bem chama nome para questão própria de proteger que gente. Mantém a lista ali. Suma Carlos Santiago, graças a Deus na Guntubel, e com já funciona a 100%. Na mandar que lista para com a pública. Bona já nome de gente que anda preparar fazer cama para mandar embora. De bolsa e borgonha, de bolsa e pena. Não me mostra bolsa uma surpresa que tem na praça de Bissau. Esse é um dos coisas que tem na Baleaus. Bojubi, minha povo de Guiné. É como anda, ora como é na Guiné, a Guiné manda boca como flano tem dinheiro. Não tinha que cobrar o mal, lembra que cobrar o mal um bias. Não quer falar assim como, minha problema mais grande é não há montão. Não tem inveja como Jackson, boa loucura. Não tem inveja, como que não tem inveja, boa loucura? Não tem inveja, coitado, papá. Não tem inveja, boa loucura. Simplesmente, se a medida que me te boca na empresa de baque cuto de boa loucura, para Deus dar um ataque de coração para um furto a corpo. Mas tudo que eu toco que dinheiro de sal, na papia que boca cheia de boa loucura, ora que não tem provas. Que levou por fiança na mim. Tudo hora que tem provas, uma ossa. Você vê assim que não mostra você. Esse caça que compra há dias, antes de ontem, 360 milhões de frangos cefa, acima de 500 mil euros. Casa que compra para cima me. Mas ele tem dinheiro há quanto tempo? Que como é que eu compro para cima a minha casa? E tem que vir assaltar poder para comprar casa. Se tem dinheiro que a gente está falando, é casa, nem conta boa de quem. Alele, na mostra você casa, tudo. Lado. 360 milhões de frangos cefa. Bolou cure compra cima a mel. Alele, na alto bandinho que é casa está. Alele, que mentira. Bono olhar em breve na página de Carlos Santiago com mais pormenores. Alele, na mostra você tudo lado de casa. Esse é e mesma casa, e que como é que casa, e mesma casa. Alele, bojo ouvir. Na mostra você tudo porque muito trouxe chama tu sumunho na bafata. Esse frente de casa. Alele, bojo ouvir. Alele, traseira de casa, zona de piscina. Alele. Você vê. Não mame. Não mame. Não mame cabali. O peso não mame na bamara. Não mame cuidando na lixo. Não tá botando dinheiro quanto tempo? O disse mame lá na puluba. Não, liga tem a minha respeita se mame nunca, que tem nada a ver com se mame nha mame. Se mame nha mame. Tudo filho pro si tem. E tenho contenta se mame. Maior que tirar na bolso, na boca calor. E cada estado com a tama. Abo tudo é mesmo que falou tem. Você quer que fio tudo? Vou lembrar
que só para se sobrar, mas na ria sobrar está em fio. Ora, o que se vende aí em sobrar, eu vim na ria tal sobrar, e está fio, né? Porque um dia acabou pensando, eu comprava a tieta que outro caça. Eu compro a tieta, é que é justo. Que é o que tempo, que é como eu vou comprar a tieta que caça? O dono bem mais, gosto de comprar mais casa, panha mame, que bom mame, que não tem muito respeito pelo, eu me indiar com a gente naquele chi, não tem muito respeito, não tem nada contra ele. Vou para bem, com essa mistura coisas. Que tem nada a ver contra esse mame, a mim nunca tem o nome de mame de ninguém, nunca leva esse nome de ninguém, mame de ninguém, porque mame de tudo e de mim, tudo mame de gente, é dirigente, minha mame também, que tem esse nome. Mas uma coisa é certo, e compra casa para cachorro. E comprar casa para cima, né? Não tem que referência, não tem que papel assim. Casa comprar para cima, né? A mim que tem nada contra cima, né? Tudo filho próprio também se goza, que esse filho dá. Mas, e honestamente, eles não falam voz. Bojubi, 360 milhões de frangos cefa. Bolocuri. Bolocuri. O se vê essa casa de Kimba? Essa casa de alguém, que não tem também muito respeito pelo. Lá na praça de Bissau, um conselho, sou um bom trabalhador. Um conselho, sou um bom trabalhador na praça de Bissau e despachante. Essa casa de Daniel Vaz. Daniel Vaz, na Alto Bandim. Casa de Daniel Vaz. Uma coisa que tem nada a ver, não chama esse nome, porque não tem conta de gente, quem é proprietário de casa, quem que faz negócio. Mas também se ponto agora, é negócio de 360 milhões. Como é que pagaram, não como? E cheque, e dinheiro vivo, ou e que dinheiro de que coisa? Não como? A pouco falava eu tenho dinheiro, não tem nada que vai cadastro, na jet privé, não está fazendo que se que é como anda longo de tempo, tudo, curri para Bissau. Depois de época de ofadia, o que conseguiu comprar uma casa sumessa. O tempo que me assalta poder. A boa não dormir. Bona dormir na dormir com você. Li rabata sumulele, é na probeta, tempo. Que como anda só gosto comigo comprar casa. É casa. 360 milhões de frangos cefa em cima de 500 e tal mil euros. Nossa Senhora. É muito dinheiro. Enquanto a gente tem oxigênio no hospital na Muri. Enquanto tem uma família que está comendo um tiro. Na que praça ainda de Bissau? Na pleno século XXI. Tem família ainda que está comendo um tiro. Outros às vezes nem que um tiro. E cambantoli. Às vezes já ouço o olhar. E passa 2, 3 dias, eu vi uma massa para pegar esse tango. Bota ter coragem de tirar dinheiro na cofre do Estado. Bona bem de título. Você mara que não negocia título de finanças. Que grupos de gente que dava eles dinheiro na campanha? Boa que sede, que se sede na bairro ajuda. Que comerciante, para se nome Sádio. Sádio. Que comerciante, nome de Sádio. Não quero lembrar de apelido, mas talvez mesmo com o papel Sandro amanhã não mandar ele que mais pormenores, porque não lembra o nome, não lembra tirar na minha telemão para pôr na tablet. Que saiu que homem tudo poderoso, porque ele investiu na campanha, gosta na Rotrobil. Título está funcionando assim. Estado está dando título. Eles que está fazendo gosto que ele está dando homem título. Então homem está dando dinheiro vivo. Que é empresarial que não entra na cofre do Estado, está falando não debeu. Ora que tem o despacho, o mercadoria. Homem tá, ora como despacho fazendo tudo. Homem tá dá o que título. É tá chega, finança está descarga valor. Que tinha para pagar a mercadoria, homem tá tomando dinheiro líquido. É homem, é tal comerciante. Assim que o negócio de títulos está funcionando na Guiné. Depois está rápido, 10% para mim, que outro 1% e para ali. E assim, na Praça de Bissau, assim que não funciona o negócio. E tem grupos de comerciantes que privilegiado, que estão fazendo tudo, é não negociar título, a banda cai. Para ver eles mais bom filho de Guiné. Eles dizem, mais bom filho de Guiné. A nós tudo em par, é lixo. Vou pensar nosso filho. A nós fica filho de Guiné. A nós não te menino, não. Não te menino. Acabei tendo tipos de apelo que está se começa a escamar na mar ou atravessar a fronteira. E não chega um momento, não nem começa papel desse. Não chega um momento, não nem começa papel. Tem um tipo de apelo que está se começa a escamar a fronteira. Não nem começa papel desse. Mas cada tarde, se é que eu podia continuar, não nem começa papel desse. Mas cada tarde.
Mas este punta, qual direito que te que não é tudo irratado. 360 milhões de francos, você faz muito dinheiro. E que dinheiro sim. Mas gente tudo que não olha. Ainda tem gente que fala, tem a coragem de falar, presi, um namoro, que tem nem de pegar estango. A mim sempre panha reba, ligou na lanta, ali na banta, manha bom bife na pedra, não tá maria, não bom cacingo. Está na bom país. Vou pensar que a gente tem bem na cara. A gente tem fazer isso como amor à pátria. Amor à pátria que dá te se a gente assim. Tudo é dias que a gente também no fim de semana, sábado. Tá luta tras sábado para bem esclarecer a gente. Mas caso de seguinte tá marantaram na cabra seu. Mas com o papel que o público de Guiné. Mas com o papel que o público de Guiné. Então se uma ribandana eles que atrás. Raça carnel, se não que mágia não que tem essa cabeça. Mas é muita pena que está passando na Guiné. É muita pena. E pena demais. Não vim papel coisa de como? Embaixador. Vou lembrar de que embaixador Tata Flu. Então embaixador Tata Flu. Você que aqui valor de passaporte diplomata de Guiné. Bom me civil. Se bom me civil não conta vos. Valor de negócio de dieta. Que embaixador Tata Flu de passaporte diplomata de Guiné. Bom me civil valor em canto. Vou lembrar quando que apanhar que é na caro. 70 mil euros. Que ele conta que sai de fazer business. Embaixador Tata Flu. Embaixador Tata Flu. Conta que sai de fazer que business. Que apanharam que 70 mil euros na caro. Que é preço de passaporte diplomata de Guiné-Bissau. Preço de passaporte diplomata de Guiné-Bissau na Candonga. Na Gajofadia. É que Dieta de Leste. Que é esse maior negócio. Dieta de Leste, esse é o maior negócio. Passaporte diplomata de Guiné-Bissau. Está vendendo um valor. E vergonha. Gente na vende se pátria, ou se ele com bindel, se terrorista com bindel, se traficante e porcaria. Acabou também tendo que firmar com boca cheia, na bem me acusa gente como governo de Aristides fazia pressão de como povo daqui colombianos visto. A boa própria mana com tio sim. Tata Flu. A boa própria se aquilo é verdade, corresponde verdade como recebi pressão de parte do governo de Aristides. O papel vai mana com gostar de coro sim. A boa gostar de cantar a cara, o povo nomeado. Vou pensar que a gente na discuta. Que ela dá corresponde verdade, que ela é uma perseguição. Vou apontar dieta direito e já se embarcar para o ministério e tudo. Tudo que toca com passaporte ia se embarcar. Para ver que lá que toca esse lucro. Ele gosta de comércio. Ele anda e hoje a gente se garante na fazer comércio. Então ele costuma que vira de comércio. Quem quer se ver lá? Dieta gosta de comércio. E precisa me contar vocês. Põe falar na Feliciano com o papi. Dieta gosta de comércio. Todo tipo de comércio dieta gosta dele. Embaixador Tata Flu. E cúmplice de dieta na venda de passaporte diplomata. Embaixador Tata Flu. E cúmplice de dieta na venda de passaporte diplomata de Guiné-Bissau. Valor de mercado negro. E de 70 mil euros. Cada passaporte. Que lá e galinha que está de ouro. Galinha que está bota ouro. Que lá que está nela. E gente que tem dinheiro. Está totalmente desesperado. Ele ninguém ser filho que eu falei é capaz de vender. Ninguém ser filho é capaz de vender para ver dinheiro. Dinheiro que tem circuito ficha. Brancos que não entender que eles. Porque é que eu vi que língua de branco. É que eu consegui convencer branco. Branco a osso, o que está vindo a queimar roupa aquela. Branco a osso está engordado, está nicado, está ninando. Para poder dar o dinheiro. Branco a osso está mostrar projeto. Está mostrar projeto. Gente furtar os estados. Na zero. Tudo que usa facido. Gente de patrimônio do estado. Na riba para bolsa um bocadinho. Como? E segurança social. Nunca se eles que têm conta ainda até os de tudo que está tocando casas e coisas do estado. Suma primeiro. Mas este ponto, depois da guerra 7 de junho. Vou lembrar depois da guerra 7 de junho. Que PRS ganhou a eleição.
e faz aqui o governo de base alargada. Bona lembra? Depois da guerra de 7 de junho. Mas miste punta, se você lembra na Alto Bandim, e tem que bairro que está falando, bairro de ministro. Que é casa que eu compro para ministro. Mas casa de ministro de quê? Em função. Em função. Mas que mandou de esse medo? Na barra retirar casa. Que ministros de PRS, que gadiofos de PRS, tudo mantém naquela casa. Boa de que injustiça tem na Guiné. Boa não compreende minha perseguição na Guiné. É ódio, é calúnia, é intriga. Que manda miste punta na Alto Bandim. Casas que a gente vai para função. Para função. Porque a mim, ministro, sim, tem direito de casa. Mas ministro, sou honorário para amanhã. De tarde eu tenho que entregar a casa. Mas fica lá tudo. Fica lá tudo. Que manda? Eu não toquei lá de como que não Fernando. Ela aqui para o tabu não chama esse nome. Porque não é que tudo era na acabada de sorte. Que manda? Diligência que fazer para que a gente entregue aqui casa. Boda golpe ali. Todo mundo olhar. Botiga borranca a gente chave de carro na mão. Outro ignição na danado. Vidro na arrebentado. Para levar carro. Tipo ódio. O saque pressa. Mas se a gente ensina como boda golpe. Vou consumir golpe. Vou assaltar poder. Dá para ministérios vou assaltar. Que mais garante que foi de chave de carro. E questão de bom febre. Cificamente, o tá falando assim, não precisa de chave de carro. Gosto que lugar é que de boi de mim. E preciso tudo que escândalo na Praça de Bissau, de ataque militares, para retirar alguém que é militar, e que é como alguém que está armado, alguém civil, para retirar a chave de carro e precisa vai com dispositivo militar. Mundo. É bem fio. Bem fio. Também na bem papel último nota. A osso dia assumi se pé no meu na Bissau. O tempo que está na apelido balé. Que lá imagem que é certo de. Apelido, só tem apelido balé. Bucana no miaro de. Porque não dá bem só um exemplo tão simples para sair. Que tem só apelido balé ou cano miaro. Esse que tem nem uma coisa de que. Não dá bem para facto. Que tem nem nada. Tem. Cabar quem nem papel que ele se filho é super amigo e irmão. Ele próprio que anda em papel dele primeiro, e a gente trata de uma papel, porque um dos militares de Guiné caminha contou que mantém muita admiração pela. Mas não coisa que tem nada a ver. Só que está de lado que está. Havia não se biguma, e no miaro, para serviço de informação do Estado, que a gente tem muita admiração pela, então considerado um dos melhores tropas que não de ultimamente, e Arsenio Balé. Diretor de polícia, Arsenio Balé. O Tonho uma coisa engraçada. Diretora de polícia judiciária e Teresa Balé. Isso é cunhada. Ministro de Educação e Gibril Balé, seu irmão. Futuro presidente do Supremo Tribunal, se nome sai do Balé. Gosto ritmo turina abalé. O que tem balé, o que não miado. O que tem balé, o que não miado. O que tem balé, o que não miado. Gosto assim. Mas boas, é que fala para domingo de nepotismo. Mas agora é que? Esse rabata, que dividido lobo. Então falei, esse panha filho. É outro para quem é primeiro mulher. É outro para que outro que bem vai outro coisa. Esse para que vai para ali. Esse para que outro que bem vai não der. E assim. Angosto e assim. A nós não lembro balé. Cana contamos mentiras. Se eles continuam assim. A minha própria parte deu que ninguém fala em canhota. Para falar sobre Feliciano Balé. Para Feliciano Balé, porque a gente tem coisa coro. Misi conta vos. Gente gosta de inventar coisa. Arsenio Balé um quadro de força armada. Não tem nada contra Arsenio Balé. E um homem de bem de respeito. Para gente que mistura a coisa. Agora. E tem a competência, marca a competência do nomeado. Essa que está em causa. Para a parte de mim. Para a ponto de vista. Se nome que está em causa de como, ou se conhecimento que está em causa. Mas só que houve muita coincidência de mesma família. E só para ver que lá, que manda menciona esse nome. Se encontrei nomeado para ele só, se nada, cara quer chamar esse nome, um homem que tem muito respeito para ele. Muito respeito, minha garante de zona, minha papel para conta, nunca chamar ele para mal, nunca duvidar de sua competência, e um homem altamente intelectual, nunca tem razão de queixa dele. Depois, Andrew não fica, não havia um pequeno discurso de doutor
Dottor Potabel. Nabi mpui kuza Dottor Potabel. Ndakina pape kuza capacete pa gente que tá corrente caro. Capacete. Esse ministro econômico se tem. Gente fala ba ba escola, boringa, bosu ta gente. Estado tem. Mas também e que não falar do mantenha aquele lagado. Mbedi pa gente fala bom, ena bi no obi, kusa que fala pa kai o já dentro de gabo e falar ministro, não falar o mantenha de como não tá corrente caro sem capacete. É mortalidade sem capacete. Opera de voz. Estado tem. Mas também e que não falar do mantenha aquele lagado. Mbedi pa gente fala bom, ena bi no obi, kusa que fala pa kai o já dentro de gabo e falar ministro, não falar o mantenha de como não tá corrente caro sem capacete. É mortalidade sem capacete. Bisonando. Ai, co. É para que parente manjago te fala colo. Ai. Pa, sim senhor. A misia aí fala um pouco mais. Assim que dinheiro não sabe, não nega. Na, bom, chuta na benguela Luanda é nossa. Não bem despedir de boss, mas trabalho feito. Mas trabalho feito. Perché il suo bacillus clausus resiste al 100% dei succhi gastrici e si attiva per l'equilibrio della flora intestinale. Ok, pensa a mensagem na passa. Bom, Ndanya Ginte, Ieri deputado, Maria Tujando, Nenejo Balle. Ai, i balle de, amigo irmão. Maria Macedi, Arranjadi, Bami Montero, Italia, Verona, merci. Muito obrigado, Bami Montero, minha irmã Garande. A homem ronca na boa, nunca pude pedir, nunca pude falar obrigado, não tem Andreto, de bem casa, vamos fazer para live lá. Muito obrigado. O meu irmão é casar, minha cunhada, irmã Deusa, mas não aproveita mandar um bom estadia na Portugal. Não manda tudo gente de Verona, minha mantenha. Tudo gente de Itália, especialmente os Verona. Não manda nyantu neta ko, boca de goiaba, Pauleta ko. Ludi, Dani, Manjaco. Não manda para Manjaco, vou desculpar. Não manda para Manjaco. Domingo João Braia. Não manda para tudo gente. Mano Fernando Medina. Não manda para tudo gente de Itália. Nomes por ainda falta. Majuda Costa. A voz tudo. Vou desculpar. E tem gente também. E tem gente que tem pensado em senhorio. Porque a gente ligou. Eu ia procurar fazer o teu trabalho. Mana Nena Rocha. Minha mamãe me que Deus dá. Feliciano Mendes. Ai, Niraka. Aida Gomes. Maimuna. Umaru Balé. Olha, vou desculpar, havia gente que chamou nome para dedicar, apesar de como mal semana passada, com a banca chama minjar que como mal, mas uma amiga dá papel de bloquear, a minha também vai na privada, só fazer trabalho. Dura Balé. Fidel Siqueira, Sábado Pina, Do Barreto, Nadi Montero, Inaldina, Temos na porção, Arranjadi, Zanda Fernandes, Cardiff, Nancy Amina Tabuche, Fátima Mendes, Maria Fernanda Pina, Edgar Sá, minha sobrinha com minha sobrinho, Joana Batista Bon, de Holanda, Preta Fiche de DCP, Bigo João Biumbo Sá, minha irmã, merci. Uai, mamã, Núria, oi, olha, monhama vê, Maria Filomena Silva Correia, Nadi,
Sayo Kote, Falla Uña Subiña que Dios dan. Guay, Nelita Montero, Celestina Nasha López, Sucurita, Sema Rosa, Edna Rosa, Tembo na corazón, ñaguinte. Nene cayó. Na 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 na. Na 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 na. Nabua. Na na na. Fatu Fofana, nunca falta. Do Barreto, Ana Barreto, Antilia. Rosana di Pina, mia fianza na bordo, mia irmã de que Deus dá. Carla Lopes, Mora. Ai. Nabua. Lina Barreto Paris. Adriana Lima. Je suis tranquille. Carlos Santiago, Nyamanteña para Bolinero Cuntubel. Di Ferrona para Cuntubel. Dr. Gervásio Silva Lopes. Olívio Barreto. Dr. Brema Njai. Anísio Lona Ndami, Estados Unidos, homem que encatafia. Túlio Ndira Tavares. Temos turno na coração. Chumidina Nirma que Deus dá. Oi, Do Barreto. Antoneta Boca de Goiaba. Nha pecador de mim. Francisca Martins, Francisca Bondi, Lina de Suíça. Suíça na Suécia, Estocolmo. Lina de Estocolmo. Bajuda Gomes, minha pecador de mim. Um tempo na coração. Pretinha. Na minha pai furta corpo. Carlos Santiago, Lina do Cuntubel, tempo na coração. A Carlos Santiago Balde, Gosia Gambalde, Abalde. Nonna Baja Balde, Nonna Baja Balde, Nonna Baja Balde, Nonna Baja Balde, oh, Nonna Baja Balde, oh, Nonna Baja Balde, Nonna Baja, oh, Balde, oh, Balde, oh, Balde, na na na, Balde, Balde, Balde. Agora ia balere, Lopes Mora, ia balere. Ai, Epigi de Mel, Carlos Marques Dias, Luxemburgo, Renaldo Mujugo, Alva, temos tudo, e a gente de Luxemburgo. Oi. Nenê de Balé, ia balere, Carlos Santiago Balé, Feliciano Balé, Gervásio Balé. Olívio Balde, Gosia Balde, Sandra Usha Balde, Nancy Balde, Tudo Balde, a Balde Nunia Soca Balde, Mira Tavares Balde, Bela Tavares Balde, Única Tavares Balde, Mercia Balde, Sayo Balde, Mami próprio Balde. Gosturi Yaballe, Erika Costa Bar Balle, Adriana Balle, Aballe, ai, Maju Balle, Fatinha Balle, ai, Fajao Balle, Fatu Jadi Balle. Carla Cardoso Balé, Bijuca Balé, Fatoumata Balé, ai, Joana Batista Bon Balé, ai, Felisberta Gomes Balé, Heller Gomes Balé, Mira Tavares Balé,
Rioti balle, Do Barreto balle. Oi. Pumpu Gomes balle, Cara Lope Mora balle. Ludi balle, Dani balle, Mandiaco balle, Domingo João Braia balle, Mario João balle, proprio Verona, duro di Verona e balle, Fatu balle, Maura Camara balle, Janita balle, Elisabeth Encara balle, Nadim Munira balle, Mariama Pina, Mario Pina, Mario Pina, mia puto, balle, Isilda Gomes balle, Dovareto balle, Carla Lopez Mora balle, Turina balle sole, Onu Miaro Gos, Cateranara contra ninguém, agora é muita coincidência. Ana Barreto, Duro, Nyamanteya Pavos Duro, Catapuri Chamanomi, Cadilla Tumbalo, Balle, Delita Balle. Bom, não bem furta corpo, não sai porque compromisso outro. Aí em casa que ganhar mon na Sibia Ole, não pode notar mal, ou seja, a hoje é feriado de sábado, é mora e meio sábado, é para comemorar essa festa. Não vai se limitar a barba, mas é tanto desse bem pro i balle. Dona Paula da própria balle, você só a balle, a minha zulona da minha balle, gosto duro. Não me vai se limitar, já que assim gutele, não me vai se limitar barba. Nenê caiu balle, gosto que nenê caiu balle. Preta fiche balle. Oi? Adonza balle. Sábado Pina balle. Bajuda Gomes Tambroy balle. Ai, Mr. Lanta, my daddy. Mr. Lanta, e cagnota con ogni nevo. Na come agora. Ai. Camisola Cagnota, Bomanda, Do Barreto, responsabile camisola Cagnota in Inghilterra. Do Barreto, marca Cagnota, Do Barreto, responsabile na Luxemburgo. Tudo que tem essa camisola, vou entrar em contato com Pretinha, Bajuda Gomes. Tudo que tem essa camisola na Irlanda, na Belfast, para entrar em contato com Ló Ramos. Tudo que tem camisola na que segundo cidade, ali me recomendo, Portudão, vai entrar em contato com a AD, vai entrar em contato, quem tem essa camisola, Canhota na França, vai entrar em contato com Nieta Danfa. Na tudo é país, não luta ter um representante, quem tem essa camisola na Alemanha, vai entrar em contato com Alanan, na Alemanha, tudo, não luta ter na pontos, tudo, não luta ter alguém que não está fazendo ponte para Do Barreto é responsável de vender camisola. Moaza, minha puto, não tem bom coisa para você, não tem surpresa para você, liga na privado. Rui Quaresma, minha mantenha para você, Rui. Muito obrigado, Rui Quaresma, Lúcio Quaresma. A voz tudo, mano, pouco roxo. Minha gente de Paris, a voz que dá mão, dito que tem, não longe sem outra imigração. Mas muito obrigado. Pedro Jassim Amadi. Oi? Gosto de Rui Quaresma balle. Gosto de Nagam balle. Quem capui balle de André Zinome. Meu amigo deputado já foi Sani. Já mantenha para vós tudo. Tem tudo filho de na porção. Para saber riso, tem bolle. Leidem tem vós. Se futeiro com comer Deus, é na limpo, suma lavar de fula na pedra. Dia de na limpo. É que eu faria na cama. Custa que custar. Não fazer tudo por tudo, é que eu faria na cama. Kalinda Mbalo, balle. Tudo. Ai, Sandra Sofia Ucha, Mbalo, balle. Fábio Fuloso, balle. Mondelani, balle. Tudo, né? Balle só.
Sonia Barbara Semedo, balle. Su Medina, balle. Mwaza Mzimba, balle. Khadija Pretinha, balle. Kautena balle, so kujuzuna numiari. Kautena so balle. Abedi anati gazo Portugal, mbiri tu apetule da muda in registro. Da muda il registro, poi anche se andava balle la diana. Perché si cagala non mi so carattere. Proprio che eternità la che na busca coro, poi capo so balle la. E allora poi da Silva, si capo balle per se no ya coro. Joel Antonio da Mata, mi ha detto Olivio Barreto balle. Advogare di Manas. Olivio Barreto ti aiuta a saltare il potere. E algo non troverai mai. Olivio Barreto non troverai mai saltando il potere. Dietro che mi si sequestra Salvador. Na su cabeça, na kuma agora. Bom, na bem furta corpo não despede. Tudo que diz que se papia. Semana é longo, minha colegas ativistas na mim. Na próxima hora, Fatu Fofana, Balé do Barreto, Balé, Mostura, Antonieta Bocargoiaba, Balé, Luísa Banca, Balé, Júlia Armando, Balé, Ioti, Balé, Abosturo, Balé, bom sábado para vós. A outra vai, ela vai se vir ao sol, na mato, se vai piquenique. Ela manda, ela engana ao sol, sim. Zac, que cacingo. Não vai brincar, tenta direito bom, direito da cruz. Ai, não vai dar música de euforia, na boa maneira, né? Ai, mas civil. Ai, Gina Dom Balé. Bom, na furta corpo. Quem vai vós? De costume. E filho de Lúcia, o Luiz. Neto de Lauftank Clara Forte, bisneto de Cumancho Fernandes. Um papel para vós. Ali na Itália, mas concretamente ali na cidade de Verona, cidade de estudantes. Cidade que sempre ia abraçar Guinense. Guinense tem amor para Verona, Verona tem amor para Guinense. Não bem despedir de vós. Se fuzeram com a Deus, outro sábado, não arriba para vós. Se bem tem alguma coisa para me entrevistar, Maria Tu Diallo Balé, Minguer Reputado. Se bem tem Pumpa Gomes Balé, Leonor Sampaio Emélio Balé. Se fuzeram com a Deus, Maria Fernanda Silva Mendes Balé. Tempo na Corzon. Dona Fernandes Santa Luzia, Helena Jabula, Helena Vera, Laura Lopes, tempo na Corzon Balé, Laura Balé. Se fuzeram com Deus, outro sábado não arriba para vós. Mas em qualquer momento, se bem tem alguma necessidade, a mim Feliciano está disposto, está entregue a Guiné-Bissau, não arriba a qualquer momento que tem necessidade para tal. Felisberto Gomes Balé. Qualquer momento que tem necessidade, não vem com a carga. Opa, não tem voz tudo na Corzon. Bom, a voz tudo não tem voz na Corzon. Bisu. Na fruta corpo, mas capa vai jogar de. Na fruta corpo para brincar com minhas colegas. Na tamanha cacingo para mandar coisa na chapa. Ok, tchau.